Seja muito bem-vindo ao Frequência Aura, o seu podcast sobre espiritualidade, filosofia e psicologia. Meu nome é Augusto Marques, eu sou o fundador da Aura e host desse podcast. Hoje eu estou trazendo aqui um assunto para vocês que eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem, talvez um pouco superficialmente, mas a grande maioria das pessoas gosta, que é astrologia. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje a Renata Fortes, que é astróloga, especialista nesse assunto, para a gente conversar um pouquinho e entender, né, sobre as peculiaridades da astrologia no geral, entender as previsões para esse ano, a gente conversar um pouco disso. Seja muito bem-vinda, Renata, muito obrigado. É um prazer. Eu que agradeço, Augusto, um prazer estar aqui falando com você, com todo mundo que está assistindo. E falar de astrologia, para mim, é sempre um prazer, então, tô amando. Maravilha. Renata, a gente estava conversando em off, você me contou ali um pouquinho de quando que você entrou 100% na astrologia. Eu queria ouvir de você, para a nossa audiência também, conta como que a astrologia entrou na sua vida. Bom, eu sempre gostei de astrologia desde criança. Eu era aquela criança que, assim, esperava o jornal para ver o horóscopo para o meu signo do dia. Não entendia direito, mas eu achava tudo incrível quando falava sobre astrologia, signos, comprava revistinha. E o meu primeiro contato real com a astrologia foi aos 17 anos. Em que eu fui até uma astróloga para fazer meu mapa astral, para me ajudar a decidir que faculdade que eu faria. Eu estava perdida entre várias opções. E nesse mapa astral, ela falou muito sobre mim, as minhas potencialidades, enfim, características. E ela me direcionou para a área de comunicação. Eu fiz faculdade de propaganda e marketing pela ESPM aqui em São Paulo. Trabalhei a minha vida toda quase no mundo corporativo. Então, trabalhei em grandes empresas, grandes bancos. E eu sempre, quase que praticamente todo ano, eu ia fazer meu mapa para entender ali o que eram as tendências para os meus próximos 12 meses. E mais ou menos em 2015, eu resolvi aprofundar esse estudo. Foi quando eu estava muito envolvida com a Cabala. A Cabala, ela é muito pautada na astrologia. Sim. E eu falei, cara, eu fico fazendo mapa, eu fico lendo e tal, mas eu não tenho conhecimento a fundo desse assunto, que é algo que eu gosto tanto. Então, a partir de 2015, eu comecei a me aprofundar realmente em estudar astrologia, em entender tudo como que funciona. E eu fui também decifrando um pouco ali o meu mapa, né? Enfim. Então, eu falo que a astrologia está na minha vida, assim, praticamente, né, todo o tempo. Mas com esse aprofundamento, com esse estudo, eu me tornando, de fato, astróloga a partir de 2015. Perfeito, tem quase 10 anos já. Mais de 10 anos, né? Já estamos em 26. Sim, total, 11 anos. E me conta o seguinte, para a gente já entrar no assunto. Como que a astrologia funciona na prática? Porque eu tenho certeza que muita gente vê horóscopo, mas não entende como que a astrologia funciona. O horóscopo, ele é uma tradução ali mais simplista e um pouco generalista, com base no signo ou até no ascendente, para a pessoa entender ali um pouco qual que é o foco daquela semana, daquele mês ou até daquele ano. Sim. Mas nada substitui você fazer o seu mapa astral. Porque quando a gente fala do nosso signo, então, por exemplo, eu sou ariana. Existem os arquétipos do signo de Áries, características comuns do signo de Áries. Mas não necessariamente todo mundo tem essas características, nem todo mundo desenvolve as características da mesma forma. Sim. Então, quando a gente vê assim, as pessoas, às vezes, limitando a pessoa pelo signo, eu não gosto de gente do signo de Gêmeos, Sim. Escorpião é vingativo, Ariano é muito bravo, você está limitando ali alguns arquétipos. E a gente é muito mais do que só o nosso signo solar, a gente é o mapa inteiro. Então, quando a gente entende ali a nossa Lua, o nosso ascendente, nossa Vênus, nosso Marte, todas as casas astrológicas, a gente consegue entender realmente se aquele arquétipo daquele signo faz sentido mesmo para a pessoa, o que faz, o que não faz. Às vezes a pessoa ela tem um signo, mas ela é muito mais forte em outro signo, porque ela tem vários planetas, tem Lua, tem ascendente em algum outro signo, e aquilo acaba ficando muito mais forte para ela. Então, você ter essa visão mais geral do mapa, você consegue ter um entendimento muito maior sobre si próprio, né, para o autoconhecimento, como também entender melhor ali quais são os próximos passos, quais são as tendências para a sua vida, de uma forma muito mais profunda do que simplesmente o horóscopo. Perfeito. Então, assim, acredito que a grande maioria das pessoas sabe o próprio signo, mas isso não é suficiente para que ela tome decisões baseadas na astrologia. O ideal mesmo é saber o mapa completo.
E eu quero entender essa influência dos astros na vida das pessoas. É algo físico ou é algo mais simbólico? Bom, eu sempre falo que os astros, eles inclinam, mas eles não determinam. Porque eu acredito no nosso livre-arbítrio. Então, se eu disser que tudo já está escrito, aonde que está o nosso poder de escolha? Sim. Em a gente querer se melhorar, a gente querer agir de uma forma melhor, a gente se aprimorando, né? Então, existe o livre-arbítrio e as nossas decisões. Então, quando a gente fala se tudo já está escrito, né? Enfim, como que esses astros eles determinam, se é físico ou se é simbólico, é muito mais uma energia que está conspirando para algo acontecer, mas eu acredito muito no teu poder de decisão em cima daquilo. Sim. Vou dar um exemplo. Se eu falar para você, olha, você está com uma chance enorme de ganhar na Mega Sena. Você vai falar, oba, né? Tipo, legal. Mas se você não for na lotérica fazer um jogo, se você não participar de algum bolão, o universo inteiro pode estar conspirando, você não vai ganhar na Mega Sena. Se você não se expor àquela chance, né? Exatamente. Então, às vezes, eu vejo e falo assim para alguns clientes, olha, faça seu check-up, pode ser que apareça alguma coisa e tal. A pessoa já faz o check-up, às vezes pega alguma coisa no comecinho, pronto, tranquilo. Ou então, olha, cuidado com o teu casamento, pode ser que tenha uma crise. A pessoa de antemão já falou, opa, deixa eu cuidar aqui, talvez eu esteja negligenciando alguma coisa aqui no meu casamento ou no meu trabalho. E aí a pessoa se predispõe a fazer um movimento e aí, às vezes, aquele trânsito que seria mais desafiador, mais difícil, ele chega fraco, porque você fez a sua lição de casa antes, sabe? Fica mais leve. Fica mais leve. Isso pro bom ou pro ruim, né? No caso de eu falar, por exemplo, você está com uma grande chance de conseguir uma nova oportunidade no emprego, uma promoção. A pessoa, ela se acomoda, talvez não vai chegar nada novo. Agora, se a pessoa, opa, legal, então deixa eu batalhar, deixa eu ir atrás, aquilo tem mais chances de acontecer também. Perfeito. E para quem quer fazer um mapa numerológico, o que precisa? Mapa astrológico. Pessoal, aqui até para vocês entenderem, eu estava gravando um outro episódio de numerologia logo antes desse, então por isso a minha confusão. Mas enfim, você fazer um mapa astrológico. O ideal é você ter, né, o dia, a data, né, do seu nascimento, o local, a cidade, não precisa hospital, nada, a cidade já é suficiente, e o horário. Às vezes algumas pessoas falam para mim, poxa, não tem horário, o horário é importante. Horário é importante para definir o ascendente e a partir do ascendente todas as casas astrológicas. A gente tem 12 casas astrológicas no mapa, cada uma fala de uma área da vida. Então, quando a gente não tem horário e a gente limita essas informações, é possível fazer um mapa, mas a gente perde muita coisa ali. Falta o ascendente. E as outras, né? E graças ao ascendente você consegue ver todas as outras casas. As 12 casas. Exatamente. Tá. Se a gente pensar nos elementos que são os mais importantes dentro do mapa, a gente tem o signo, que é o Sol, né? Tem o ascendente. Quais outros são mais relevantes para essa personalidade da pessoa? A Lua, para mim, é super importante você saber o seu signo lunar. Então, se você não saiba, corre atrás ali de saber. Porque o nosso signo lunar, ele fala muito das nossas emoções. De como a gente se sente emocionalmente confortável, né? De como que a gente lida quando acontece alguma coisa na nossa vida. E como que a gente vai reagir, como que a gente vai sentir isso. Então, a gente entender ali o nosso signo solar, o nosso signo lunar e também a casa astrológica em que essa lua está, ajuda a gente a entender muita coisa nas nossas vidas, né? Perfeito. E o ascendente? Qual que é a aplicação dele na vida da pessoa? O ascendente, ele fala muito sobre a forma como a gente se mostra para o mundo e também um pouco de como o mundo nos enxerga e também um pouco da forma como a gente enxerga o mundo. A gente tem um certo olhar ali de acordo com o nosso ascendente. E eu falo que o ascendente, ele é uma ferramenta muito bacana que a gente tem, que muitas pessoas inconscientemente, claro, principalmente após os 30 anos, que é quando acontece o primeiro retorno de Saturno, a gente consegue integrar melhor o ascendente na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, o ascendente ele serve muito também para a gente esconder algumas das nossas vulnerabilidades, que a gente vê como sendo nossa vulnerabilidade. A gente não quer mostrar aquilo logo de cara para a pessoa, então a gente usa características do nosso ascendente para esconder um pouco algumas questões que a gente não quer logo de cara abrir para todo mundo. E depois dos 30 anos, a ideia é que a pessoa ela incorpora melhor esse ascendente?
por conta que, assim, depois dos 30 anos, que é quando acontece o primeiro retorno de Saturno, eu brinco que a vida adulta começa mesmo depois desse primeiro retorno de Saturno. Porque é quando a gente realmente é cobrado a ter mais maturidade na vida. Sim. Né? A ter mais estrutura, a ter mais responsabilidade. Então, eu acho que a partir desse processo de maturidade mesmo, de uma forma até inconsciente, a gente consegue incorporar melhor essas características do nosso ascendente no nosso dia a dia mesmo. Perfeito. E como que entram as 12 casas aí? Bom, cada casa astrológica, ela fala sobre um tema da nossa vida. Então, o ascendente, que é a casa 1, fala da gente, né? Do nosso corpo físico, de como a gente se mostra para o mundo, como eu falei. A casa 2 fala dos valores, dinheiro, também fala de autoestima. A casa 3 fala da comunicação. A casa 4 fala da família. A casa 5 fala dos prazeres, dos hobbies, dos filhos. A casa 6 fala da saúde, da rotina. A casa 7 fala de casamento. A casa 8 fala das grandes transformações da vida. A casa 9 fala de tudo aquilo que expande o nosso olhar. Então, filosofias de vida, crenças, estudo universitário também. Está tudo ali nessa casa 9. A casa 10 da nossa carreira. A casa 11 fala das nossas amizades. E a casa 12 do nosso subconsciente. Perfeito. Então, eu fazendo meu mapa meu mapa astrológico, eu vou ter meu signo, vou ter essas 12 casas, que o ascendente está dentro de uma delas. Que é a casa 1. Que é a casa 1. A Lua também está dentro de uma delas? Todos os planetas acabam estando dentro de alguma casa astrológica. Então, aonde a gente tem o nosso Sol, por exemplo, a casa astrológica onde a gente tem o nosso Sol, é uma casa, uma área da vida em que a gente precisa brilhar. Porque o Sol fala nessa questão do brilho. Eu costumo dizer também que o mapa todo ele está ali para fazer o nosso Sol brilhar, porque o Sol é a nossa essência, como se fosse a nossa alma é o nosso Sol. Então, a casa astrológica em que ele está acaba sendo uma casa astrológica muito importante. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um Sol numa casa 10 é uma pessoa que a carreira é muito importante para ela precisa brilhar na carreira. Normalmente eu vejo que pessoas que têm Sol de casa 10 têm uma tendência a ser um pouco workaholic, porque tem essa coisa do trabalho muito forte, precisa brilhar no trabalho. Assim como uma pessoa que tem o Sol numa casa 3 é uma pessoa que precisa comunicar, que gosta da comunicação, que tem uma linha de pensamento, precisa estar sempre ali criando coisas na sua mente. Uma pessoa que tem o Sol numa casa 4 é uma pessoa que a família acaba sendo muito importante, a própria família, como a família que ela cria. Então, está sempre ali, de alguma forma, ligada ali às suas raízes. Então, por aí a gente vai entendendo um pouquinho de como que aquele mapa funciona para a pessoa, né? Perfeito. Para eu entender essa estrutura do mapa, então são 12 casas, são 10 planetas? São 10 planetas, né? Mais o Sol e a Lua, que são luminares, né? Então, dá 10, vamos dizer assim, considerando os planetas que a gente chama de moderno, que é Urano, Netuno e Plutão, que na astrologia tradicional eles não entram, porque são planetas que não são vistos a olho nu. Então, lá, antigamente, desde quando começou a se estudar astrologia e tudo mais, esses planetas não entravam na conta, porque eles não era possível o olhar para eles. Mas a minha linha é a astrologia moderna, em que, sim, esses planetas existem e eles causam interferência, sim, na nossa vida. Por mais que os antigos não percebessem isso acontece. Porque não enxergaram ele. Não é possível enxergar olho nu, né? Sim, sim. Deixa eu entender, então. Cada planeta, por exemplo, eu tenho o Sol na casa 10. O meu signo, ele vai ser um outro aspecto. Eu não estou entendendo, assim... Como que funciona esse 3D do mapa. Exatamente. Porque, eu tenho a casa, eu tenho os planetas e eu tenho os 12 signos do zodíaco. Como que os três conversam? Bom, primeiro, o signo, ele é a energia, né? A forma como algo vai acontecer. Qual é a energia que aquilo vai acontecer. Os planetas é a força e a casa astrológica é o cenário. Então, vou dar um exemplo aqui. Tá. Vamos pensar em Marte. Marte é o planeta da ação, do combate, da guerra. Então, aonde a gente tem o Marte no nosso mapa é onde a gente tem essa força de ação. Eu falo que onde a gente tem o Marte no mapa é
é aquela área da vida que faz a gente levantar da cama todos os dias. Sim. Então, uma pessoa que tem um Marte numa casa 10, o que faz ela levantar da cama todos os dias é a carreira, porque a casa 10 está relacionada à carreira. Aí vamos supor que esse Marte, ele está em Câncer, que é um signo emocional. Então, essa pessoa, ela tem uma ação. Para ela agir, ela precisa da emoção. Então, a ação dela está relacionada à emoção, que é o que fala o signo de Câncer. E essa ação com emoção acontece na carreira, na casa 10. Entendi. Então, você vai juntando um pouco isso. Aí você olha assim, esse Marte, ele faz aspecto com algum planeta? E aí você vai entendendo e vai juntando todas as informações ali, toda aquela... As pessoas olham o mapa e falam, meu Deus, que coisa que é aquela, né? Não consigo entender nada. Mas é uma linguagem, igual você aprender, sei lá, japonês, inglês, você aprende a linguagem ali do mapa astral e consegue interpretar o que aquela simbologia está querendo dizer para cada pessoa. Perfeito. Então, por isso que o mapa ele vai te dar uma versão bem personalizada sua, porque são 12 signos. Então, exatamente. Assim, você tem 12 casas. Dentro da casa carreira, por exemplo, que é a 10, você vai ter um planeta ali. Então... Ou não, né? Você pode ter, como pode não ter. Tem muita gente que fala assim, eu não tenho Câncer no meu mapa. Eu falo assim, não, todo mundo tem as 12 casas astrológicas, todo mundo tem os 12 signos, mas são 10 planetas. Então, não necessariamente você vai ter em todas as casas. Se você tiver um em cada posição, ainda assim vão faltar 2 signos e 2 casas para você ter um planeta. Então, o fato de uma casa não ter um planeta, fala assim, poxa, não tenho força na carreira. Minha casa 10, por exemplo, a pessoa vai olhar o mapa aqui agora e vai falar, minha casa 10 está vazia. Meu Deus, como que vai ser minha carreira? Não tem problema nenhum. O mapa funciona da mesma forma. A gente vai olhar, eu estou complicando aqui a astrologia, mas a gente olha para o planeta regente da casa. Então, por exemplo, a gente está falando de Câncer, quem rege Câncer é a Lua. Então, eu vou olhar onde que essa Lua está no mapa astral da pessoa e entender como que essa Lua se desenvolve e essa Lua daí vai falar dessa carreira, entendeu? Entendi. Então, assim, sem dúvida, se a pessoa faz um mapa e ela está assessorada com uma astróloga lendo esse mapa para ela vai entender ali as nuances e fazer ter um autoconhecimento muito maior. E para quem está de casa e quer dar uma pesquisada, ser um pouco curioso, ela vai olhar para o signo, como todo mundo faz. Aí você recomenda olhar para a Lua, que é a parte emocional, e a parte e o ascendente, que é onde que é como que a pessoa se apresenta para o mundo? Sim, eu falo que se eu tivesse que escolher 3 pontos no mapa para analisar, vamos supor, você me dá seu mapa, eu falo assim, olha, você pode olhar 3 pontos do meu mapa. Os 3 que eu escolhi olhar é exatamente esse, é o Sol, a Lua e o Ascendente. Porque eu acho que eles são o tripé da nossa personalidade. Porque, como eu falei, o Sol fala da nossa essência, a Lua fala das nossas emoções, de como a gente lida com as emoções e a gente se sente confortável realmente, né, emocionalmente falando. E o Ascendente, que fala da forma como a gente enxerga o mundo e como o mundo nos enxerga. Então, eu acho que ali já dá um panorama bastante interessante ali da nossa vida. Perfeito, legal. E a pessoa que ela faz esse mapa uma vez, porque a forma que eu entendo o mapa é, você pega a sua data de nascimento, o seu local de nascimento, então o mapa, ele é literalmente um reflexo de como que estavam os astros naquele dia, naquele lugar. É uma fotografia simbólica do céu no momento do seu nascimento. E aí o mapa natal, que é esse mapa, né, normalmente, a pessoa, se ela quiser, ela pode fazer uma única vez na vida, porque ele não muda. Sim. Eu acho interessante você fazer de tempos em tempos, por mais que ele não mude, porque cada vez traz um insight diferente. Às vezes, uma coisa que lá atrás, quando você era novo, aquilo não fazia muito sentido, você amadurece e você fala, nossa, isso daqui está fazendo sentido. Então, o interessante de você fazer novamente o seu mapa natal é justamente para perceber, às vezes, nuances que você não percebeu lá atrás, porque a gente vai amadurecendo e a gente vai mudando também a forma, né, de viver, de enxergar a vida e tudo mais. E aí, todo ano, a gente faz o mapa das tendências, das previsões. Então, existem várias técnicas. Então, muita gente faz a Revolução Solar, mas existem muito mais técnicas além da Revolução Solar, que é mais conhecida. Então, eu nos meus atendimentos, eu não uso só a Revolução Solar, eu faço a Revolução Solar, mas eu também uso outras técnicas, como os trânsitos astrológicos, as progressões. Olho muito para os eclipses, que eu acho que os eclipses, eles são gatilhos de transformação importantes na nossa vida. Então, tem uma gama ali de informação, que isso é legal você fazer todo ano, para entender ali, como que estão ali as tendências, o que
pode ser que aconteça na minha vida ali no próximo ano, mas o mapa natal, se a pessoa não quiser, não tem tanta necessidade, eu acho legal de tempos em tempos você também revisitar esse seu mapa. Perfeito, porque o mapa natal, ele é imutável. Fiz uma vez, é aquele Exatamente. ali. Só que a análise, ela vai mudar dependendo do ano, dependendo da sua situação de vida. Então, fiz um mapa uma vez, eu não sou astrólogo, entendi ali o meu perfil. Só que eu não vou conseguir aplicar esse perfil dentro de 2026, dentro de 2027, dentro do andar da carruagem e das mudanças que estão tendo tanto na minha vida quanto nos astros hoje. Mais ou menos isso, porque assim, o que acontece? Aquele mapa, ele não muda. Eu vou vou falar aquilo ali para você, e você vai receber aquilo. Vão ter coisas que você vai virar e falar, nossa, faz muito sentido. Bom, isso daqui eu vou ter que pensar. Realmente, existe esse padrão na minha vida, eu não tinha analisado por esse ângulo. E aí, às vezes, algumas coisas que eu falo, às vezes a pessoa ainda não está madura o suficiente para entender aquilo que eu estou falando. Ou ela não passou ainda por uma situação em que aquilo apareça de uma forma consistente. Então, ao longo do tempo, a gente vai envelhecendo, a gente vai vivendo mais situações, a gente vai amadurecendo. É legal você ir revisitando para ter esse entendimento maior sobre o seu mapa. É mais ou menos assim que eu entendo. E essa questão de padrões, né, de você perceber padrões e tudo mais, eu brinco que... Eu não, né? Meus clientes, eles falam que quando eles passam com um atendimento comigo, que eles têm a sensação que estão numa terapia super profunda. Porque quando você pensa numa terapia tradicional, você leva, né, para o seu terapeuta, para o seu psicólogo, quem quer que seja, as questões que estão ali naquele momento, coisas que você já viveu, mas é tudo muito da sua percepção. E quando você vai fazer um mapa astral, eu vou te falar coisas que às vezes você nunca nem tinha percebido. Sim. E que de repente cai uma ficha ali no meio da sessão. Então é muito comum, assim, eu estou fazendo o mapa, a pessoa, caramba, é isso. Nossa, eu nunca tinha pensado por esse ângulo, faz total sentido isso que você está me falando. Então, e aí a gente vai aprofundando nisso, né? Então, eu falo que é uma terapia meio invertida, mas que é um processo muito profundo, se a pessoa quiser, né? Ela vai ter um processo muito profundo e que pode ser muito transformador também. E você recomenda fazer todo ano, todo mês? Então, aí depende muito da necessidade de cada pessoa, né? Então, a maioria das pessoas, elas fazem, meus clientes, eles voltam todo ano para entender essas tendências, né? Para cada ano ali da sua vida. Então, eu tenho clientes que vêm, assim, há 7 anos, 8 anos comigo, desde a época em que eu ainda estava no corporativo, mas que eu já atendia. E tenho clientes também que vêm todo mês, que é um trabalho que eu faço, que é em cima da lunação, né? Então, todo mês a gente tem uma lua nova. A lua nova, ela é chamada lunação. E a energia dessa lua nova, ela vai estar ativa até a próxima lua nova, que dura ali 28 dias, 29 dias mais ou menos. Então, o que isso significa, né? Quando acontece uma lua nova, é o encontro do Sol e da Lua. A gente olha em que área do mapa esse encontro do Sol e da Lua está acontecendo. Então, por exemplo, de novo, pegar o exemplo da carreira Casa 10 lá em Câncer. Perfeito. Vamos supor que é uma lua nova em Câncer e numa determinada pessoa está caindo ali na Casa 10 de carreira. Então, é um mês em que a carreira ela vai ficar muito em evidência. E aí a gente olha quais são os trânsitos que estão acontecendo naquele mês. É um momento bom para crescimento na carreira, pode estar tendo alguma crise na carreira, pode ter uma possibilidade de uma demissão, ou pode ter uma oportunidade de uma promoção. Como que a pessoa tem que agir durante aquele mês para que aquela energia que já está dada, que já vai acontecer, como que a pessoa aproveita da melhor forma aquela energia, se protegendo, né, de potenciais crises ou questões e também aproveitando as oportunidades daquele trânsito. Perfeito. Então, durante essa consulta, você tem o mapa dela, você entende o perfil dela e vai analisar para aquele momento, para aquela lua nova. Para aquele mês. É só aquele mês a gente vai olhar e aí no mês seguinte a gente vai... Então, é bem específico, né? É quase, quando a gente começou a conversa, você falando de horóscopo, é quase que um horóscopo mensal, mas assim, super personalizado para o mapa específico da pessoa. Perfeito. E o pessoal que gosta de acompanhar horóscopo de internet, de jornal, funciona?
Funciona. Eu mesma divulgo nas minhas redes, né? Faço o horóscopo da semana, faço o horóscopo mensal, falo um pouco do ano. Funciona, porque é a energia que está dada, né? Que está ali no céu. Então, quando eu faço horóscopo, eu sempre falo para a pessoa olhar tanto o signo, quanto também o ascendente, né? Para ela ver ali os dois, entender mais ou menos o que está fazendo mais sentido, olhar para aqueles temas, porque provavelmente naquela semana, aqueles temas do horóscopo, eles vão estar mais levantados, mais em evidência ali para aquela pessoa daquele signo, daquele ascendente. Mas de uma forma, de novo, geral, né? Então, não tem aquele detalhe, aquele olhar aprofundado para o próprio mapa da pessoa. Mas já é um primeiro passo, já vale seguir o que está ali, acompanhar e tudo mais. Sim, ainda mais se a pessoa gostar do assunto e acompanhar, aí ela vai... Com o tempo, ela vai pegando nuances ali. Sim. Inclusive do dia, né? Eu faço postagens também, todo dia, falando ali da lua, como que ela tá, como que tá um pouco ali a energia do dia. E é engraçado que às vezes tem dias que eu falto, né? Eu não posto. E aí os meus seguidores, não vai ter o horóscopo do dia hoje, cadê, né? Deixa eu saber como é que vai estar meu dia. Então, é legal que também eu vou criando essa comunidade, essa relação com as pessoas, que realmente aquilo ajuda realmente as pessoas a se direcionarem um pouco ali no dia, né? Sem dúvida. E aqueles momentos, tem o famoso Mercúrio retrógrado. Como é que funciona? Bom... eu costumo dizer que Mercúrio, ele é o planeta que ficou mais famoso na questão da retrogradação. Na verdade, todos os planetas ficam retrógrados, menos Sol e Lua, né? Eles são luminares, mas os planetas em si, todos eles ficam retrógrados em algum momento. Sim. Mercúrio acabou ganhando a fama por vários motivos. Ele é o mais famoso nesse sentido. Primeiro, porque Mercúrio ele fica retrógrado em torno de 3 a 4 vezes por ano. Cada vez que ele fica retrógrado é em torno de 20 dias. E Mercúrio rege assuntos que estão muito no nosso dia a dia. Então, Mercúrio rege a comunicação, rege os deslocamentos, rege o pensamento, rege as trocas, os acordos, os contratos. Então, o que acontece? Quando Mercúrio entra nesse processo de retrogradação, que na verdade é uma ilusão de ótica da gente olhando para o céu, a gente tem uma impressão de que o planeta está andando para trás. Na verdade, nenhum planeta anda para trás, é uma ilusão de ótica realmente. Mas nesse momento em que ele está andando para trás, eu sempre falo que é uma oportunidade para a gente revisitar, revisar alguns assuntos da nossa vida. Bom, primeiro, os assuntos que o próprio Mercúrio rege, que é comunicação, trocas, todos esses que eu falei, e também os assuntos daquela casa astrológica e daquele signo onde aquela retrogradação de Mercúrio está acontecendo. Então, por exemplo, Mercúrio está retrogradando em Peixes na minha casa 7. Então, são assuntos também relacionados ao signo de Peixes e à casa 7 que eu preciso também reavaliar, olhar com mais atenção, com mais cuidado. E a retrogradação, ela serve para a gente ter um momento de pausa. Ainda mais nos dias de hoje, que eu falo, né? Com essa aceleração, a gente vive acelerado o tempo todo. Então, está atrasado para um compromisso, para o outro, e já está pensando no próximo. A gente tem uma dificuldade de ficar no presente, né? Sim. Tipo, de viver aqui agora, sem olhar celular, sem estar pensando, saindo daqui, eu tenho que ir no médico, eu tenho que fazer isso, né? E esses momentos em que os planetas eles retrogradam é uma possibilidade que o universo nos dá para a gente parar e para a gente respirar, para a gente revisar alguns assuntos, né? Então, eu acredito que se os planetas não entrassem em retrogradação, a gente já tinha enlouquecido, sabe? Porque essa pausa, ela é importante. As pessoas pintaram muito, né, Mercúrio retrógrado como um vilão, porque é isso, né? Como a gente precisa respirar, a gente precisa pausar, a gente precisa estar atento. Tudo aquilo que a gente faz na pressa, pode acontecer algum erro. Então, por exemplo, tem um voo, mas sabe quando você não presta muita atenção no horário, aí você chega no horário errado no aeroporto, perdeu o voo. Eu mandei um e-mail, era para mandar um e-mail para uma pessoa, mandei para 200. Era para ter falado de um jeito, usei um tom de voz, a pessoa entendeu de outra forma. Sim. Eu fui assinar um contrato, mas eu nem li o contrato, assinei, deu errado. Então, é um momento que, assim, você não precisa deixar de fazer nada, mas fazer tudo com mais atenção. E eu, inclusive, mudei de casa tem 1 semana e meia. E
Eu até brinquei, falei, bom, assinei o contrato do meu novo apartamento com Mercúrio retrógrado, né? Para provar que, assim, você pode fazer tudo, desde que você faça realmente com atenção. Com calma e atenção. Exatamente. Perfeito. Então, e a gente está agora no Mercúrio retrógrado? Não, a gente está numa fase super interessante, que eu acho que vai até final de abril, em que a gente está sem nenhum planeta retrógrado no céu. Interessante. E porque normalmente sempre tem, sei lá, Plutão fica retrógrado 6 meses, entendeu? Os planetas lentos ficam muito tempo retrógrados. Então, esse é um momento que é raro, vamos dizer assim, não é tão comum, da gente estar sem nenhum planeta retrógrado no céu. O que isso significa? Que a gente está num momento de maior aceleração. Legal. E é um momento super bacana para a gente fazer as coisas acontecerem. Então, se você tem aí algum plano, alguma ideia, quer tirar alguma coisa do papel, aproveita aí até o final de abril, porque não tem nenhum planeta, vamos dizer assim, travando para que aquilo não aconteça ou dificultando o processo. Então, é interessante. Perfeito. A gente está hoje, dia 30 de março de 2026. Você falou que até o final de abril está um momento super interessante para o pessoal começar novas iniciativas, aproveitar que não tem nenhum planeta segurando, né, energeticamente. O que mais que você enxerga para o resto de 2026? Os próximos meses? Tem algum fato interessante para você passar? Tem. Algumas coisas que são bacanas. Bom, primeiro que eu acho que o grande protagonista desse ano de 2026 é Saturno, porque Saturno mudou de signo. Saturno, que é um planeta que... Ele é o planeta do limite, ele é o planeta da restrição, ele é o planeta da responsabilidade, da maturidade, da seriedade. Então, quando ele restringe, ele não restringe porque ele é mau, mas ele restringe para saber se você está merecendo conquistar aquilo. Né? Então, ele é um planeta que a gente sempre tem que tomar cuidado. Não é à toa que eu falo que a gente amadurece quando a gente passa pelo primeiro retorno de Saturno, que acontece por volta de 28 e 30 anos. Então, Saturno mudou de signo e entrou em Áries. O signo de Áries é um signo de fogo, é o primeiro signo do zodíaco que tem essa energia de iniciativa, que tem essa energia de fazer as coisas acontecerem. Então, com Saturno, aí nesse comecinho de Áries, é o momento de você realmente fazer as coisas acontecerem, arregaçar as mangas, mas com responsabilidade e comprometimento. Não adianta mais você começar as coisas e não dar continuidade. Saturno vai pedir que você tenha comprometimento em tudo aquilo que você se predispor a iniciar, a começar a fazer. Então, foi o que eu falei, esse período, né, até o final de abril, é ótimo, porque você está com essa energia de Saturno para fazer as coisas acontecerem e sem nenhum planeta retrógrado no céu. Sim. Mas durante todo o ano vai ser um ano importante, sim, de você se movimentar, de você ir atrás, de construir, de fato, os seus sonhos. Um outro ponto que vai ser muito importante esse ano é Urano. Urano, que também é outro planeta lento. Urano, ele sai de Touro agora no finalzinho de abril, comecinho de maio. Ele sai de Touro, ele ficou em Touro por volta de 7, 8 anos, então um bom tempo, e ingressa agora em Gêmeos. Isso vai trazer bastante mudança, coletivamente falando, e claro, você precisa olhar no teu mapa onde que está esse comecinho de Gêmeos, porque Urano é o planeta das rupturas, é o planeta do inesperado, é o planeta das mudanças que acontecem rápidas. Sabe aquelas mudanças assim do tipo, toca um telefone e de repente muda tudo? Sei lá, você recebe uma proposta de emprego igual eu, tipo, para mudar para Belo Horizonte, enfim. É um pouco isso, essa é a dinâmica de Urano. E em Gêmeos é um signo mutável, um signo flexível, é um signo do movimento. Então, eu acredito que essa área da sua vida que você tem ali, o comecinho de Gêmeos, com a entrada de Urano, vai dar uma movimentada, vai dar uma mexida. Então, é interessante, é um outro aspecto importante aí para esse ano de 2026. E um outro ponto que eu gosto muito de falar é sobre Júpiter. Júpiter é o planeta das grandes bênçãos, é o planeta da sorte, é o planeta da expansão. E Júpiter, no segundo semestre, ingressa em Leão. Então, aonde você tem Leão também no seu mapa, essa casa astrológica é uma área que tende a ganhar uma visibilidade, uma expansão, a você ter mais sorte, né, nessa área da sua vida. Então, vale a pena olhar também que casa astrológica você tem Leão aí no seu mapa.
Perfeito. Então, assim, de tudo que você passou para 2026, eu tô entendendo que é um ano perfeito para começar aquela iniciativa que estava guardada na gaveta, aquele sonho que você tinha, colocar energia nisso, colocar uma energia sem parar, sem travar aquilo, começar e parar, e aproveitar e se expor, usar essa energia de leão. Energia de gêmeos, que é comunicação, que é movimento, né? Para colocar, eu falo, colocar a cara mesmo, dar a cara a tapa. A cara a tapa. Se mostrar realmente para o mundo. E uma coisa que eu também acho que é muito importante para esse ano de 2026 é flexibilidade, é fluir junto com as mudanças. Então, não tenha medo das mudanças. Tem muita gente que morre de medo, né? Do tipo, ai meu Deus, fica ali engessado dentro de uma realidade de vida e tem muito medo de mudar aquilo, né? Então, medo de mudar de trabalho, medo de mudar de cidade, medo de terminar um relacionamento. Às vezes o relacionamento nem tá bom mais, né? Ou o trabalho nem tá bom, né? Não tem mais nada para a pessoa crescer ali e a pessoa se mantém pelo medo da mudança. Sim. Então, acho que esse é um ano para você fluir com a mudança, sabe? Abraçar a mudança. Abraçar a mudança. A gente fala que só tem uma certeza na vida, né? Que é a morte. Eu sempre falo que não, são duas certezas. Uma é a morte e a outra é que as coisas vão mudar. Então, nada é perene, nada é para sempre, nada é permanente, fixo. Né? A natureza está mudando o tempo todo. Então, a vida é feita das mudanças. Então, quanto mais a gente aprender a fluir com as mudanças, mais a gente vai viver melhor, né? E a gente vai conseguir aproveitar melhor também as oportunidades que a vida traz para as nossas vidas. Genial, genial. Sem dúvida, então, tem tudo para 2026 ser excelente. A pessoa entendendo que vai haver mudanças, ela tendo coragem para dar o primeiro passo, continuar, aceitar a mudança, se expor, tem tudo para ser um ano de transformação na vida dessa pessoa. Se a pessoa aceitar isso, porque a pessoa que estiver muito rígida, ela vai sofrer muito, né? Sim, verdade. Porque é um ano que vai trazer essa bagunça, vamos dizer, esse balanço. Sim. Então, aquela pessoa que é muito rígida, ela vai sofrer, porque ela não vai ter dificuldade de se adaptar a essas mudanças. Por isso que eu falo, tenta soltar, né, essa questão. Às vezes tem muita gente, né? Às vezes eu vejo mapas de pessoas assim que têm a necessidade do controle em tudo, né? Precisa. E eu falo que essa sensação de controle, ela é uma falsa sensação de controle, porque a gente não tem controle de nada. Né? Eu brinco, eu falo assim, eu posso sair daqui agora, atravessar a rua, vem uma moto, me atropela, entendeu? Mudou tudo, todos os planejamentos. Então, assim, a gente está mais aberto a isso, sabe? A entender que a gente não controla nada e que a vida, ela flui melhor quando a gente solta o controle. Perfeito. Então, exemplo, do que você está falando, eu imagino que alguns signos vão ter uma facilidade maior para abraçar essa mudança e se beneficiar de uma maneira mais leve desse ano. Outros vão ter um pouco mais de dificuldade. Eu queria que a gente passasse por cada um dos signos e entendesse esse cenário de 2026, de mudança, de oportunidade, e como que você enxerga que cada um desses signos tem que se posicionar. Tanto o que esse signo tem de facilidade, quanto os pontos de atenção que ele tem que olhar nesse 2026. Bom, começando por Áries, que é o primeiro signo do zodíaco. Perfeito. Eu acho que os arianos, eles estão num momento de protagonismo, vamos dizer assim. Mas não é fácil ser protagonista muitas vezes. Então, a gente está com Saturno aí no signo de Áries, Netuno está no signo de Áries, então tem muita coisa movimentando. Saturno vai pedir comprometimento, seriedade, constância. Então, talvez seja um pouco difícil para o ariano, porque o ariano tem aquela coisa da iniciativa, de querer começar muitas coisas e muitas vezes não termina aquilo que ele está começando. Então, acho que é um ano para o ariano estar mais sério, mais focado, tentar se direcionar mais para aquilo que ele realmente quer construir e fazer aquilo de fato acontecer. Acho que para os taurinos, né, indo para o segundo signo, que é Touro, eu acho que tem ali duas coisas que estão ali para o taurino. Eu acho que vai ser um ano que, apesar dessas muitas mudanças que vão acontecer em 2026, eu acredito que para os taurinos vai ser um pouco mais suave, mais leve do que vinha acontecendo nos últimos anos. Por quê? Urano estava passando por Touro, foi o que eu falei, esses últimos 7 anos.
e Touro não gosta de mudança. Sim. E Urano veio trazendo mudança na vida dos taurinos ao longo desses 7 anos. Várias mudanças, várias mudanças. Então, acho que o taurino, ele tá cansado de sair tanto, né, dessa zona do conforto, que taurino gosta tanto, né, de tipo assim, me deixa quieto aqui. Taurino é o signo fixo e é um signo de terra. Então, ele junta esses dois lados, assim, é o signo que mais odeia mudança é o Touro. Então, eu acho que saindo Urano do signo de Touro dá uma aliviada, apesar de que vai continuar sendo um ano de mudança, mas eu acho que para o taurino dá uma aliviada. Gêmeos, que é o terceiro signo. Deixa claro. Só entender essa questão. Porque Áries, para mim, ficou bem claro, porque Áries já tem essa energia esse ímpeto de ação, de começar uma coisa, só que tem a questão da dificuldade de manter aquela iniciativa. Então, e você mesmo disse que Júpiter tá corroborando para que você tome uma iniciativa, mas persista nela. Saturno, perdão. Saturno. Aí tá, entendi Áries. Touro, o que não ficou claro para mim é porque ele tem essa dificuldade de mudança, mas não é justamente um ano para mudar? Ele não vai ter essa dificuldade de abraçar a mudança, não? Só que o que acontece? É um ano de mudar, só que Touro vem passando por muitas mudanças complexas ao longo desses últimos 7 anos. Ele foi se acostumando. Não é que ele foi se acostumando. A mudança que vai ter em 2026 não vai ser tão forte como foram as últimas mudanças dos últimos anos. Entendi. Perfeito. Então, não é que não vai ter mudança para Touro, mas não vai ser tão forte. Ele estava vivendo mudanças mais fortes. Então, apesar de ser um ano de mudança, eu acho que vai dar um alívio para Touro com a saída de Urano do seu signo. Entendi. Maravilha. Gêmeos. Por outro lado, Gêmeos gosta de mudança, né? Gêmeos é super flexível, super sociável. Então, assim, é um ano de mudanças para a vida do geminiano, assim. É um ano em que as coisas vão mudar, vão se transformar, e Gêmeos gosta da mudança. Então, eu acho que para o geminiano vai ser um ano fácil, mais leve, mais tranquilo, porque Gêmeos já não tem essa coisa de ser apegado, né? Gêmeos, ele... mudou agora, tudo bem. Ele vai dançando conforme a música. Mas vai ser um ano de bastante mudança para o geminiano, mas eu acho que ele tira de letra. Câncer. A gente vem com Júpiter, né? Que eu falei que ingressa em Leão. Então, a gente vem com Júpiter nesse último ano, passando por Câncer. Foi um ano que tá sendo um ano muito positivo para Câncer, com esse Júpiter, né, passando aí. Júpiter fica em Câncer até o final agora do primeiro semestre. Então, esse primeiro semestre para Câncer ainda é bastante positivo. Acredito que Júpiter ingressando em Leão no segundo semestre pode ser bastante positivo para o canceriano na questão dos valores, dinheiro, a parte material. Pode ser que fique bacana aí para os cancerianos. E esse Urano entrando em Gêmeos, eu acho que vai ser um momento também do canceriano olhar mais para dentro, rever os seus padrões internos, do tipo, será que eu estou seguindo o caminho que eu deveria estar seguindo? Será que eu gosto realmente disso que eu estou fazendo? Ou eu só estou acostumado? Ou eu estou, né, Câncer, que tem essa coisa muito da família. Será que eu estou só fazendo o que a minha família gosta e não estou olhando para mim? Então, acho que também vai ser um momento importante para o canceriano olhar e um pouco para dentro e tentar entender ali se está fazendo sentido a forma como ele está vivendo ou não. Perfeito. Bom, seguindo Leão, então eu acho que vai ser um ano de muita sorte para os leoninos, né? Júpiter ingressa em Leão, então acho que essa é a grande tônica do ano para o leonino, principalmente a partir do segundo semestre. E é um ano assim positivo para o leonino também, se ele quer fazer as coisas, tirar os planos do papel, né? Ir atrás dos seus sonhos. Eu acho que Saturno lá em Áries contribui de forma positiva para o leonino realizar aquilo que ele deseja realizar, e ainda Júpiter traz sorte. Então eu acho que para o Leão esse ano é um ano bastante positivo. Porque já está com essa energia de Leão, né? Então para o leonino... Principalmente o segundo semestre. Perfeito. Então, para o leonino é um ano muito positivo. Aí, Virgem.
Virgem é um signo de terra também, né? Uhum. Ele tem esse lado mutável, porque Virgem é um signo mutável, assim como Gêmeos, mas ele também é um signo de terra. Então, Virgem vai ficar ali meio que no meio do caminho, porque vai ter muitas mudanças acontecendo, mas tem uma parte dos virginianos que não gostam de mudança, mas tem uma outra parte dos virginianos que se dá bem com as mudanças. Então, para o virginiano, eu acho que o grande recado é esse, sabe? Aprender a lidar com as mudanças, não se sentir tão preso e fluir de acordo com aquilo que vai mudando na sua vida. Então, assim, vai acabar sendo mais difícil pro virginiano do que pro taurino. Eu acho. Entendi, perfeito. 2 signos fixos, porém, um já veio de uma sequência de mudanças e aí esse ano vai ser porque mais Virgem, leve. ele não é fixo, ele é de terra, mas ele é mutável, igual Gêmeos. Então, assim, como ele tem essa mistura, ele é terra, que é pé no chão, mas ele tem essa natureza mutável. Tem virginianos que são mais flexíveis, tem virginianos que são mais pé no chão, realmente. Então, vai depender ali de como que é cada virginiano, né? Mas, de um modo geral, eu acho que vai ser mais difícil, por conta que Virgem não está tão acostumado com essa questão das mudanças, do que não estava vivendo tantas mudanças como Touro, então eu acho que vai ser mais difícil para Virgem. Vamos fazer um paralelo, até para quem não entende esses conceitos, como que os signos, eles são a energia dos signos. A gente tem os 4 elementos, né? E a gente tem também a questão se o signo é fixo, mutável ou cardinal, certo? Certo. Aí a combinação de um dos 4 elementos com um desses 3 aspectos dá um signo. Dá um signo. Você quer que eu fale o que... Quero, por favor. Bom, então a gente tem os signos de fogo, que é Áries, Leão e Sagitário. A gente tem os signos de terra, que é Virgem, que é Touro, Virgem e Capricórnio. A gente tem os signos de ar, que são mais mentais, que são Gêmeos, Libra e Aquário. Uhum. E a gente tem os signos de água, que são os mais emocionais, que é Câncer, Escorpião e Peixes. E pensando no elemento, a gente tem fogo, pensando nesse elemento de ação, de proatividade, de energia. De energia, de aventura, de entusiasmo. Uhum. A gente tem o signo de terra, que é o pé no chão, realmente, é o mais... Sim. Estabilidade, segurança, mais comprometimento, vamos dizer assim. Perfeito. Aí a gente tem o de ar, que é um signo mais mental, que gosta das trocas, das conversas, das relações. E aí os de água, que são os signos mais emocionais mesmo. Perfeito. E aí a gente tem os signos que são cardinais, fixos e mutáveis. Uhum. Então, Áries é cardinal. Todo signo cardinal é o signo que começa uma estação. Uhum. Então, Áries começa começa outono aqui no hemisfério sul, primavera no hemisfério norte. E tem essa energia do começo também. Então, Áries junta esses 2 lados, né? Ele tem o fogo e é cardinal. Então, tem energia, essa força. Mas é energia. Exatamente. Aí, Touro, ele é terra e ele é fixo. Entendi. Então, junta também essa coisa estabilidade com estabilidade. Uhum. Aí, a gente tem Gêmeos, que daí ele é ar, que é esse mental, e ele é mutável, ou seja, é o flexível com flexível. Uhum. Depois a gente tem Câncer, que começa a estação inverno aqui no hemisfério sul, verão no hemisfério norte. Então, ele inicia uma estação, ele é cardinal. Leão, ele é fixo, então ele é um fogo fixo. Uhum. Virgem é um fixo mutável. Depois a gente tem Libra, que é ar cardinal, que também começa uma estação. Aqui no hemisfério sul começa a primavera. Depois a gente tem Escorpião, que é água, e Escorpião é cardinal, é fixo. Depois a gente tem Sagitário, que é fogo mutável. Então, essa coisa da liberdade, né? Que muita gente fala do sagitariano, porque tem esse ímpeto da ação com esse lado... Com essa flexibilidade. Com essa flexibilidade. Depois a gente tem Capricórnio, que é outro signo que abre uma estação, né? Então, aqui no hemisfério sul abre o verão. Então, ele é terra e cardinal. Depois a gente tem Aquário, que é ar e fixo.
E, por último, a gente tem Peixes, que é água imutável. Perfeito. Ó, eu te interrompi, vamos voltar lá para as previsões de 2026. Você falou de Leão. Falei de Virgem, agora vamos para Libra. Isso. Bom, Libra é um signo que eu acho que vai sofrer um pouquinho com essa questão de Saturno tá ali em Áries. Então, Libra vai ser obrigado, de alguma forma, a se posicionar, a estruturar, a fazer as coisas, de fato, acontecerem. Depois a gente tem Escorpião, que é um signo de água, né? Bastante emocional. Escorpião é um signo bastante profundo, é um signo que está muito relacionado com o renascimento, com a cura, com essa força de renascer. Eu brinco que Escorpião ele tem um lado meio fênix também. Uhum. E eu acho que para 2026 ele tem que aprender a ser mais flexível, a ser mais leve. Às vezes, Escorpião ele entra numa profundidade muito, muito grande. Então, ele saber também ficar um pouco na superfície, eu acho que isso vai ser importante para Escorpião. Sagitário, eu acho que vai ser um signo que vai sentir muito a questão da mudança também, com Urano ingressando em Gêmeos. Então, provavelmente, vem muita mudança aí para a vida do sagitariano também. Que eu acho que, mas assim gosta, como o né? geminiano, ele gosta. Então, novas oportunidades, novas coisas acontecendo ali na vida do sagitariano também. Eu, assim, como leigo, eu entenderia que o sagitariano 2026 é o melhor, porque ele tem um ímpeto para começar e ele consegue abraçar a mudança. Sagitário, eu falo que é um signo que... eu falo que tem alguns signos, eu como astróloga, entendendo os arquétipos dos signos, porque eu sei que não é só isso, mas eu brinco que tem 2 signos que eu gostaria de ser, que é o Leão e o Sagitário. Leão, Perfeito. porque o Sol rege o signo de Leão, então Leão tem essa coisa do brilho, da autoconfiança, do acreditar nele, enfim. E Sagitário, porque tem uma leveza, né? Sagitário tem essa coisa mais da liberdade, de ser desprendido, de ter esse entusiasmo, essa vontade de fazer as coisas acontecerem, mas ao mesmo tempo de uma forma leve, de uma forma... tudo bem, mudou, a gente dá um jeito. Sim, são divertidos, né? É o signo do otimismo, né? Sagitariano é assim... eu brinco que a diferença do Sagitário pro Capricórnio, que está ali pertinho, que o Sagitário você fala assim, olha, pode ser que chova. Ele não pega o guarda-chuva. Mas pode ser que faça sol. Entendeu? Ele tem... pode ser que chova, mas pode ser que faça sol. E ele acredita que vai fazer sol. O capricorniano, você fala, pode ser que chova. Ele fala, já pega a guarda-chuva, a capa, já se prepara inteiro, como se fosse acontecer um vendaval. Porque ele já vai pro lado mais pessimista, né? Com esse pé no chão. Mais precavido, né? E aí, de novo, né? Signos que são de terra, que tem esse lado, ele tende a sofrer um pouco mais em 2026 com tantas mudanças que a gente pode sentir aí ao longo do ano. Então, o Capricórnio também está nessa listinha aí de tentar aprender mais com as mudanças, de tentar ser mais flexível. E Aquário também é um signo que é fixo, por mais que ele seja diário, ele é um signo fixo. A gente teve aí eclipses acontecendo no signo de Aquário, a gente vai ter mais eclipses, né, no próximo ano, inclusive. Então, acho que vai ser um momento assim também de muitas mudanças para o aquariano. Então, ele também conseguir fluir nas mudanças que forem acontecer ali na sua vida também vai ser bastante importante. E Peixes, que tem um lado, né? Saturno acabou de sair do signo de Peixes. Então, acho que para Peixes também, esse ano de 2026 acaba sendo um alívio. Então, é um pouco isso. Se eu for... Eu acho que eu falei muito dessas mudanças, mas não falei muito das áreas, né? Que vão estar mais em evidência para cada signo. Você quer que eu fale ou não? Quero. Mas antes de a gente entrar nisso, eu queria que você me falasse quais que, ao seu ver, que são os 4 signos que mais vão se beneficiar de 2026, que vão ter mais facilidade para fluir nessa energia, e quais que vão ter mais dificuldade, quais que vão ser mais... que vai ser um desafio maior. Eu acho que quem vai ter mais facilidade, Leão, Sagitário, Peixes e, por incrível que pareça, Touro. Porque Urano está saindo do seu signo.
E eu acho que os que vão ter mais dificuldade, eu acho que Virgem e Capricórnio, por essa questão de serem signos de terra. Aquário, por ser um signo fixo também. Poderia ter essa mesma questão com Leão, porque Leão também é um signo fixo, mas Júpiter entrando em Leão, eu acho que dá uma boa aliviada. Sim. E Saturno faz um aspecto positivo ali com Leão. E aí um quarto signo, talvez Escorpião. Que também vai ter dificuldade. Porque essa coisa muito da profundidade e tal. E aí, às vezes, você precisa ser mais flexível, tá mais na superfície e não aprofundar demais tudo, né? Então... Sim, nesse fluxo de mudanças, né? Perfeito. Aí você ia dizendo, outros aspectos que são interessantes. Eu acredito que relacionamento é interessante, a audiência gosta de saber. Eu acho que quem vai ter mais mudança, mais dificuldade na questão de relacionamento esse ano, por incrível que pareça, é Libra, que é justamente o signo dos relacionamentos. Uhum. Eu acho que pode ter alguma questão importante, algumas mudanças que vêm aí para o libriano em relação a isso. Talvez Sagitário também, eu acho que na questão de relacionamento pode ter alguma mudança, mas é aquilo que a gente já falou, que Sagitário sabe lidar bem com as mudanças. E para relacionamento, Aquário pode se beneficiar bastante esse ano. Vai ter muitas mudanças, mas para o relacionamento eu acho que Aquário se beneficia. Então, Aquário se beneficia, Libra tem dificuldade. Sagitário vai ter mudanças no relacionamento. E assim, não necessariamente vai ser positivo ou negativo. Vão ser mudanças. Às vezes um novo relacionamento entrando, um antigo saindo. Pode ter uma ruptura, né? Um fim de um relacionamento, começo de um novo relacionamento. Tem mudanças ali pro sagitariano. Entendi, perfeito. E outra coisa que eu queria saber é o seguinte, é que a gente escuta muito falar sobre a era de Aquário. Eu queria entender essa lógica de o que era a era de Peixes, o que é a era de Aquários, como que funciona essa troca de eras. Então, na verdade, tem muita gente que fala que a gente ainda nem chegou na era de Aquário ainda. Uhum. Mas o que ficou muito em voga, vamos dizer assim, muita gente falando dessa questão de Aquário, foi principalmente ano passado, porque nessas mudanças de signo, Plutão ingressou em Aquário. Uhum. Então, Plutão ficou, se não me engano, 14, 15 anos em Capricórnio. E aí ingressou em Aquário e Plutão fica 20 anos em Aquário. Uhum. Ou seja, é muito tempo de um Plutão passando por um único signo. Plutão é o planeta mais distante do sistema solar. Ele demora mais de 280 anos para dar uma volta completa no zodíaco. Uhum. Então, para você entender aí a diferença de tempo, a Lua é o mais rápido, então demora 28, 29 dias para dar uma volta completa. O Sol demora 1 ano, então todo ano ele volta para o ponto onde a gente nasceu, a gente faz aniversário. Saturno demora 28 a 30 anos, então quando ele dá essa volta completa, é quando acontece o retorno de Saturno, que eu comentei, né, que a gente ganha mais maturidade. E Plutão demora 280 anos, mais até. Então, ninguém vive todos os trânsitos de Plutão. Sim. Né? Ninguém vive 280 anos. Então, por onde ele passa, ele vai trazendo muita transformação nas nossas vidas. E como Plutão ingressou no passado em Aquário e fica aí pelos próximos 20 anos, muita mudança ele está trazendo aí para essa área, para tudo aquilo que Plutão rege. E muita mudança também para a casa astrológica, né, que a gente tem ali em Plutão, porque ele vai estar movimentando e transformando essa nossa casa astrológica. Mas, de uma forma geral, Plutão em Aquário mexe com a forma como a gente enxerga o coletivo. Aquário rege tecnologia, então a gente está vendo aí essa revolução aí da IA, Sim. Tecnologia, né? Então, daqui a pouco a gente vai ver um vídeo, a gente não vai saber mais se isso é real, se não é. Sim, já né? tá assim, já tá difícil. Né? Se a gente vai ver um vídeo nosso e falar assim, nossa, mas fui eu, não foi? Né? Como que a gente vai entender ali o que
que realmente aconteceu e o que não. Então, acho que tem muita coisa aí, né? O quanto que a IA vai tirar esses empregos ou não vai tirar empregos. Enfim, tem tanta discussão acontecendo. Então, questão, né, de bomba atômica, né, essas guerras que estão acontecendo, tudo isso é regido por Aquário. Então, Plutão vem transformando e vem trazendo muito essa nova forma da gente lidar com esses assuntos, né? Muita revolução, tudo muito inovador, que é tudo que Aquário rege, e ao mesmo tempo Plutão, que é o planeta que mais transforma. Então, assim, a gente está vendo só essa questão da inteligência artificial, do quanto evoluiu do ano passado para esse, em um ano, você fala, meu Deus, como que vai ser daqui a 10 anos, né? Você entende que isso tem muito de influência de Aquário em Plutão? Plutão em Aquário. Plutão em Aquário, perfeito. Porque é essa força, né? E essa forma também da gente olhar para o coletivo, né? Então, como que eu tô me relacionando com o outro? Então, quando a gente fala de guerra, de refugiado, né? Tudo isso que acontece, como que a nossa sociedade se organiza também para olhar para essas pessoas, enfim, para esses países, para essas questões. E nesse momento de Plutão em Aquário, o que você recomenda para as pessoas? Com essa... Porque está tudo muito rápido, essa questão tecnológica está difícil de acompanhar. Tem exatamente isso que você falou, às vezes você não sabe se o vídeo é real ou não. O que você recomenda ali? O que a astrologia recomenda para esse momento, para as pessoas? Bom, eu acho que assim, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, né? Uhum. Acho que a inteligência artificial está aí, não tem como dar um passo para trás. As evoluções da tecnologia, a robótica. A gente também está vivendo um momento aí de guerra, está todo mundo meio sem saber o que vem aí pela frente. Então, eu acho que nesse momento é você olhar bem para a tua vida, é você entender o que você veio fazer nesse mundo, tentar se melhorar. Entender também, talvez, a casa astrológica que você tem Plutão no teu mapa, porque é uma área da tua vida que vai estar em transformação, que precisa estar em transformação. Então, por exemplo, quem tem a casa 10 de novo da carreira, talvez seja um momento de rever a sua carreira, de rever se você está no caminho certo, se você está seguindo o seu propósito. Quem tem, sei lá, casa 7, que é do casamento, poxa, como que está meu casamento? Olhar para esse casamento, entender onde ele precisa melhorar, o que precisa ser transformado ali. Então, acho que, de novo, né, quando a gente olha todo o mapa e a gente vai entendendo ali pessoalmente em cada um, a gente consegue ter uma visão mais clara do que é preciso ser feito, né? E personalizado. Então, para quem não tem o mapa ainda, agora é um momento excelente, porque você se entender para aproveitar 2026 e já também no meio dessa transformação toda da tecnologia, da IA. Até porque a gente está no comecinho do ano astrológico, né? O ano para a astrologia começa dia 20 de abril, né? Depende do ano, mas esse ano foi 20 de abril, que é quando o Sol ingressa no signo de Áries, que é o primeiro do zodíaco. Então, para a astrologia, a gente está aí nos 10 primeiros dias do ano só. Então, Perfeito. Tem muito ano ainda pela frente. Maravilha, maravilha. E, Renata, quem quiser conhecer melhor o seu trabalho, quem quiser fazer um mapa astrológico com você, como é que o pessoal te encontra? Bom, primeiro eu estou no Instagram, @RenataFortes. Então, quem quiser, me siga lá. Eu dou dicas astrológicas todos os dias, posto nos meus stories, né? Tem muito conteúdo de astrologia lá para quem gosta. E lá também você encontra o link na minha bio para entrar em contato comigo, enfim, com a minha equipe, para realmente agendar o seu mapa e entender o que vem pela frente aí pelos próximos 12 meses, se preparar para tantas mudanças, né? Maravilha, perfeito, já está preparado para isso. E agora nós estamos chegando no final. Renata, eu tenho um presente para você, um presente da Aura. Obrigada, adoro. Espero que você goste. Aí pode tirar assim. Ai, que delícia! Olha, aromatizador contra inveja, vou usar bastante. Isso aí é ótimo para casa, ambiente de trabalho. Para entrar num flow, assim, né? Eu que faço os atendimentos, eu adoro ter um cheirinho ali para o meu momento de focar realmente em cada um dos mapas, né? Cada pessoa que chega até mim ali para fazer esse processo. Não, perfeito. Isso aí, então, já vai atender super bem. Ai, muito obrigada. Os cristais, uma pulseira nossa. Bacana, muito obrigada, foi um prazer. Por nada, Renata, prazer foi todo meu. Ter conversado aqui com você, falado de astrologia, né, que é um assunto que
É a minha paixão de vida, né? Não é à toa que eu faço o que eu faço e eu amo trabalhar com isso. Perfeito. Para mim, assim, eu não tenho dúvida que também quem acompanhou o episódio, a astrologia é muito complexo, né? Porque são várias, você tem que analisar por vários ângulos. Tenho certeza que o pessoal não só entendeu, né, essa possibilidade, esse crescimento que vem pela frente, como também vai sair daqui conhecendo um pouco mais da astrologia. Obrigada. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final. Foi um prazer ter você aqui conosco nesse episódio do Frequência Aura. No mais é isso, um grande abraço e até o próximo episódio.